Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores. É, essa aula é destinada para os alunos do Colégio Eufemísia Freire. A disciplina Artes é o pessoal do segundo ano do ensino médio. A aula de hoje é sobre concretismo e neoconcretismo. São movimentos artísticos que, apesar de eles serem muito mais voltados para a área de literatura, ele vai atingir toda a parte cultural, toda a parte artística e com diversos envolvimentos políticos também, até mesmo pela própria época em que o concretismo e o neoconcretismo eles vão coexistir, que vai ser logo após o período da Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele passa a ter um forte sentimento desenvolvimentista. E o que é que isso significa? É aquele processo de implementação das indústrias, a industrialização, por conta do pós-Segunda Guerra Mundial, a necessidade dos países eles começarem a se desenvolver suas indústrias, por conta já de um contexto de globalização, aquele contexto em que os países eles precisam se desenvolver por conta própria, né, para não ficar dependentes de outros países. Então, aqui no Brasil não foi diferente. Houve essa necessidade da implantação, da implementação dessas indústrias, principalmente as indústrias automobilística, siderúrgica, e foi no período também que surgiu, em que foi criado a Petrobras. E aí, além disso, o crescimento de diversas cidades por conta dessa necessidade da industrialização, tudo isso é normal. E os novos meios de comunicação que acabam por surgir também durante esse período, né? Não é à toa que várias das emissoras de televisão elas vão surgir lá pelo final da década de 40, o período da década de 50 e tudo, que é justamente essa época em que o concretismo ele começa a ganhar corpo, né? Então, e aí vai ser nesse período, café, não pode faltar. Vai ser nesse período que vão surgir o Museu de Arte de São Paulo, no ano de 1947, e o Museu de Arte também do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1948. Né? Logo após a primeira Bienal Internacional de São Paulo, que foi no ano de 1951, o concretismo ele começa a se desenvolver aqui no Brasil. E isso, claro, vai ser através de uma influência daquilo que existia de arte no exterior. Sempre o Brasil foi adotando todo aquele discurso que vinha do exterior, sempre o Brasil foi buscando através da arte, através da cultura que vinha de fora, para eles pegarem aquilo que eles achavam mais viável se implementar aqui, foi buscando uma coisa aqui, outra ali, e no final das contas eles viram o que é que eles poderiam englobar dentro da arte nacional a respeito do concretismo. Né? E a gente vai ter algumas características desse primeiro movimento. É interessante a gente falar também que existe essa diferenciação entre concretismo e neoconcretismo, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas as características que eu vou falar agora são basicamente do início desse processo de formação. E aí depois, quando houver a separação, quando tiver essa fase do neoconcretismo também surgindo, vão ter outras características. E a gente tem como característica lá do concretismo uma linguagem de comunicação universal. O que é que isso significa? Eles vão buscar ter um diálogo maior com outras artes, com aquilo que vem de fora,
também como uma forma de se trabalhar esse processo de influências, né? Tipo, você pegou aquilo que é de fora e aí você consegue manter o diálogo com aquilo, mesmo trazendo aqui para o Brasil com a linguagem nacional, você ainda consegue perceber um pouco da influência externa. Você tem também a integração do trabalho de arte na produção industrial. O próprio nome, é até interessante a gente falar isso, o próprio nome que a gente diz é concreto, né? Concretismo é a ideia de concreto. Quando a gente pensa em concreto, ainda mais no período de intensa industrialização, você vai pensar logo assim, pô, não é cimento, é aquele bloco mesmo de coisa que é tangível, que você pega e tudo. E essa não é uma ideia errada, até mesmo porque se você tem uma produção industrial cada vez mais crescente, por que, que a arte não pode de repente se aproveitar disso aí também? Então, você vai pegar esses meios da indústria, esses meios industrializados, e vai começar a fazer um trabalho de arte em cima daquilo que você encontra nessas indústrias. Você também tem a função social, que é o acesso para todos. Isso aí é um fato, que a arte ela sempre foi muito mais voltada para as elites. Só que aí, durante esse período do concretismo, lá na década de 50, eles começam a ter um olhar um pouco mais voltado para aquela população que não tinha tanto acesso. E aí fala, opa, não. Ainda mais que, quando a gente fala dos trabalhos em indústrias, o trabalho em indústrias, você pega aquela população que é chão de fábrica, né? Que trabalha com o pé no chão mesmo. Então, de repente, por que você não pode levar a arte também para que essas pessoas consigam entender? Então, eles buscam ter um meio de acesso um pouco mais fácil. Por conta disso, essa função social vai ganhando corpo, vai ganhando espaço durante esse período do concretismo. A gente tem também a ideia do rigor geométrico. Por quê? Assim, peraí. O rigor geométrico é a ideia de você trabalhar muito mais com a arte abstrata geométrica. O que é arte abstrata? Você tem dois tipos de arte, a figurativa e a abstrata. Figurativa é aquela que você consegue olhar para a imagem e distinguir o que é que tem ali. Não, é um rosto de uma pessoa, é uma casa, é uma imagem, uma garrafa, uma caneta, uma pessoa cheia de cabelo, tá? E assim por diante. Mas a arte geométrica, a arte abstrata, aliás, ela é um tipo de arte que nem sempre você consegue enxergar através do primeiro olhar. Você olha assim, aquele impacto inicial e de repente vê um monte de tinta colorida espalhada pela tela, né? Isso é mais uma representação do sentimento do artista. Só que aí você tem, dentro da arte abstrata, a abstração geométrica, que não é mais aquele emaranhado de cores jogadas numa tela, né? Mas o início de um trabalho a partir de figuras geométricas. Você vai ter um grande representante desse tipo de arte, o Rubem Valentim. Vai aparecer a imagem em algum lugar aí pro Rubem Valentim, tá? Só esperar. Foi? Pronto, beleza. E aí então você vai ter uma arte muito mais geométrica, vai querer trabalhar aquela coisa extremamente objetiva, né? Através de conceitos matemáticos, inclusive. Então é como se você fosse fabricar uma arte em que o tempo todo você estivesse utilizando de régua, compasso, esquadros. Então chegar, o professor de matemática deve gostar disso, né? Aí você faz aquele negócio bonitinho, ó, todo cheio de formas e tudo. E, claro, eles vão buscar alcançar a população através daquilo que eles acham que é o tipo de arte que as pessoas vão começar a ter um olhar diferenciado, né? A gente ainda tem a eliminação do gesto do sinal da mão, que tornou o desenho preciso, feito com régua e compasso, é o que eu acabei de falar. O que é que isso significa? Que eles vão deixando um pouco de lado a ideia da pintura livre,
de você buscar a subjetividade através dos seus traços, né? De você conseguir fazer aquela pintura mesmo com a mão meio mole, sabe? Que você faz toda a movimentação e tal, que é algo que você é como se você estivesse muito mais acariciando o quadro do que exatamente fazendo uma pintura. Mas claro, é um tipo de pintura também, ainda mais se alcançando o objetivo que você quer através dela, né? Só que aí você tem essa ideia da eliminação do gesto no concretismo, porque eles vão ter essa preocupação muito mais com as questões geométricas, esse rigor geométrico, essa matemática, essa régua, esse compasso dos quadros, né? E aí você também tem o uso, tanto no suporte quanto na matéria-prima, de materiais industrializados, que aí é o que eu falei um pouco mais acima, né? Que como se faz um trabalho com a arte mais industrial, você vai representar não somente aquilo que está lá na indústria, mas se utilizar de matérias-primas que você encontra na indústria. E isso vale muito mais para a ideia das esculturas que vão sendo trabalhadas, né? É por isso que, ainda que o concretismo e o neoconcretismo eles sejam mais conhecidos na literatura, na poesia, nos textos escritos, mas você vai encontrar isso muito também na pintura e nas esculturas, né? E esse é um pouco mais o foco da gente para a gente tirar o emprego de professor de literatura, né? A não ser que vocês queiram isso. E pronto. O principal grupo representante do concretismo é um grupo paulista chamado Ruptura. E o que é que esse grupo fez? Ele lançou um manifesto no ano de 1952, liderado por um carinha chamado Valdemar Cordeiro, que definia formas novas de princípios novos, estabelecendo regras rígidas e racionalistas a serem seguidas. Então, é uma forma de se constituir um processo artístico, um manifesto artístico, de que você precisa ter um pouco mais de racionalidade, deixar um pouco a emoção de lado, ainda mais que durante o período da Segunda Guerra Mundial, a ideia da tristeza, a ideia da própria guerra em si é algo que machucava muito as pessoas. Então, mexia muito com o emocional. As pinturas que representavam esse período eram extremamente ligadas ao tocar na alma da pessoa. Só que isso muitas vezes acabava remoendo, machucando e tal, né? E aí o concretismo ele vai começar a fugir disso e vai falar, não, vamos fazer um trabalho mais racional. Vamos falar mais sobre aquilo que é mais coeso, né? Rapaz, apareceu uma barata aqui. Subi minha perna, deu-lhe um pulo, quase derrubo o café, garrafa de água, celular, caderno, uma zorra toda. Estou recuperado, tá? Muito obrigado pra quem se preocupou comigo, que eu sei que não foi ninguém. Mas, vamos lá, continuando. Então é isso. Esse grupo Ruptura, que vai representar a ideia do concretismo, trazendo esses novos conceitos. Se você fala sobre uma necessidade de se desfazer um pouco desse lado emocional, dessa questão mais de sentimento, e começar a trabalhar com a ideia do que é racional, com a ideia do que é mais objetivo, você vai ter um pensamento artístico ligado ao concretismo. E foi isso que propôs esse grupo chamado Ruptura, né? E aí, além desse grupo Ruptura, surgiu um outro grupo chamado Frente, lá no Rio de Janeiro. E aí esses dois grupos eles vão começar a entrar em conflitos. Por quê? Enquanto o primeiro grupo, enquanto o Ruptura, era tido como um grupo de teóricos e dogmáticos, o grupo Frente eram de pessoas intuitivas e empíricas. E aí é que tá.
Qual é a ideia de teoria e qual é a ideia de dogma, né? É aquilo que você busca umas verdades que são absolutas, né? Quando você faz uma ideia de que existem regras específicas para se trabalhar somente em cima disso, você vai ter uma mente um pouco mais fechada, né? E aquilo que é tudo ligado somente à teoria, a dogmas. Quando a gente fala, por exemplo, sobre dogmas religiosos, dogmas católicos, você está dizendo que a Igreja Católica ela estabelece determinadas regras e as pessoas seguem cegamente aquelas regras. Então, inclusive tem um filme muito massa chamado Dogma, tal, com Ben Affleck e Matt Damon. Muito bom. É antigo, mas é bem interessante. Faz um contraponto à Igreja Católica, assim, que os caras mete porrada, morre um monte de gente. Tal. Alanis Morissette, aquela cantora canadense, que talvez vocês não lembrem, faz o papel de Deus. Ó, maravilhosa. Mas então, e aí os cariocas do grupo Frente, eles são vistos como pessoas intuitivas e empíricas, que você trabalha muito mais com a ideia de sentimento, com a ideia de emoção, com a ideia de intuição mesmo, de você sentir que aquilo pode ser ou não daquela forma. E o empírico é a ideia de vivência. A partir do momento que você começa a viver determinada situação, você reconhece que aquilo é a realidade, ao menos a sua realidade, né? E aí, claro, se você vive em um determinado grupo em que as realidades são semelhantes, as experiências de cada pessoa vai ser o modelo empírico que cada um deles vai ter. E aí vai ter esse contraponto, então, entre o grupo paulista Ruptura e o grupo Frente, que é esse grupo carioca, né? E aí os concretistas paulistas, eles acusavam os cariocas de não seguirem ou de distorcerem as regras. Olha só. Peraí, café. Olha só. Você tem lá os concretistas que eles resolvem escrever um livrinho de regras e eles começam a seguir somente aquilo. Não, vai ter que ser feito dessa forma aqui e tal, e dando essas experiências pessoais, tudo vai funcionar dessa forma que a gente está querendo aqui. Então, não importa se questões externas vão influenciar o seu modo de ver. Não, precisa ser dessa forma como está escrito. É como se fosse um livro sagrado aqui. Não cabe outra interpretação senão a minha. Vocês sabem onde é que tem isso, né? De que alguém faz uma leitura de um livro sagrado, interpreta de uma forma e aquilo ali se torna verdade absoluta. Se alguém pensar de uma forma diferente daquilo, é excomungado, né? Mas enfim. E aí se diz que eles não seguem ou que distorcem essas regras. Que aí pega essa regra e fala assim, porra, dane-se, não acho que seja justo isso daqui, eu acho que você está interpretando isso aqui, vou dar na sua cara, você é um sacana. Não, isso não é mais ou menos isso. E aí então, tipo, partiu. Você quer seguir somente essa regra aí? Beleza, vazei. E aí, outra coisa, o uso livre da cor pelos cariocas fez com que os paulistas os considerassem distantes do verdadeiro concretismo. Para vocês que achavam que a eterna briga entre paulistas e cariocas era somente a ideia do bolacha ou biscoito, né? E o correto é biscoito. Biscoito ou biscoito, eu falo meio puxando o X assim. Mas é biscoito, tá? Não é bolacha. Então, cariocas e paulistas, eles brigavam também por essa ideia do concretismo. E algo até interessante que a gente vê assim, até hoje, os dias de hoje, quando a gente fala assim, pô, São Paulo é aquela cidade cinza, aquela cidade mais fria, é o local onde as pessoas
ter um pensamento voltado somente para trabalho, para empresa, para isso. É aquela ideia do pessoal mais fechado. Enquanto carioca, aquela coisa mais solta, aquilo de gostar realmente de usar mais as cores. Deve ser porque paulista não tem praia, tá? E não adianta falar, porque tem Santos, Praia Grande, né? Não tem praia. Rio de Janeiro tá lá, qualquer coisa, dá 2 passos, dá um mergulho, bem melhor. E aí, então, claro, Rio de Janeiro vai ter muito mais cores. A ideia do Rio de Janeiro ter mais cores, e isso vai ser ligado também à ideia do concretismo. Então, porra, São Paulo. Sempre que vocês quiserem lembrar, assim, quem é quem do lado do concretismo? São Paulo, concreto, fechado, presa, frio, triste. Rio de Janeiro, cores, mais alegre, mais solto, mais que aproveita mais carnaval e tal. Mas enfim, né? E aí a gente vai entrar na ideia do neoconcretismo também, porque é os cariocas do grupo Frente quem vão acabar fundando, vão acabar levando adiante essa ideia do que é o neoconcreto, né? Mas ainda sobre o concretismo. A gente tem lá a poesia concreta, que é o rompimento com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais. Olha que interessante. O concretismo paulista não é de todo mal. Mas se começa a ultrapassar essa ideia da poesia, meramente aquela poesia rítmica, né? Aquela coisa de um soneto, são 4 estrofes com 3 versos. Isso eu não tô lembrado mais. Voltando. E aí essa ideia da poesia, eles vão romper um pouco com aquilo que existe antes daquilo que é mais tradicional, mais clássico, né? Aquela poesia toda certinha, o soneto dividido em versos bonitinhos, toda a métrica, os parágrafos, tudo certo, tudo condicionado a um quadrado praticamente, que você não pode mudar aquilo. Então o concretismo tem de bom isso, essa quebra das estruturas tradicionais do lado da poesia, que vai ser levado depois para a arte. E aí eles vão se valer desses materiais gráficos e visuais, usar a imagem como sendo uma poesia, também uma forma de poesia, né? A gente vai ter um exemplo em algum lugar aí agora. Voltando. E aí então vai se extrapolar esse ofício de poeta, né? E vai acabar transformando em artistas gráficos e artesãos das palavras. O poeta deixa de ser meramente aquela pessoa ligada ao papel, à caneta, à máquina de escrever, e meio que se torna um artista gráfico, que começa a montar a poesia através de imagens, através de gráficos, através da construção, mesmo com palavras, mas uma construção que não vai ter aquela métrica certinha, não vai ter aquela organização que antes se tinha dentro das poesias, né? E aí a gente tem que o programa concreto ele parte de uma aproximação entre o trabalho artístico e o industrial, né? Da arte afastada qualquer conotação lírica ou simbólica, a ideia do lirismo, a ideia de sentimento, a ideia de você se pautar numa questão mais sentimental, né? Deixa de ter tanto sentimento e passa a ser algo muito mais de impacto visual, algo muito mais estético, né? O quadro construído exclusivamente com elementos plásticos,
planos e cores, não tem outro significado senão ele próprio. Então, a subjetividade, ela deixa de existir. É muito objetivo. É aquilo que você cola ali na parede e diz, ó, isso é exatamente isso. Isso acaba lembrando até mesmo um... Isso acaba lembrando até mesmo um quadro que é bastante famoso do Andy Warhol, que fala assim, que sem na pipe. Tipo, é um quadro com a imagem de um cachimbo e embaixo desse cachimbo tem escrito: isso não é um cachimbo. Então, meio que vai brincar com essa ideia do que é o concretismo, né? Porque enquanto se discute que o concretismo ele tenta colocar algo que não tem outro significado senão ele próprio, e aí a gente traz, por exemplo, esse quadro, que claro, não é brasileiro, então não tem relação direta com o concretismo, né, o concretismo aqui do Brasil, mas que dá para trazer uma reflexão interessante, porque você tem um quadro em que tem um desenho de um cachimbo e embaixo uma afirmação dizendo que aquilo não é um cachimbo. Tá? Isso vai ser uma missão para vocês analisarem e descobrirem depois. Tarefa de casa. Vocês já estão em casa mesmo, né? O concretismo, então, ele vai enfatizar o conceito de pura visualidade da obra. Vai ser aquilo ali mesmo e acabou. Não tem uma ideia de interpretação. Você não precisa tentar olhar para um quadro e interpretar o que aquilo é. Ele é aquilo e acabou. Enquanto que o neoconcretismo ele vai articular a ideia de arte e vida. E aí já vai ser algo diferente. Por quê? Lá em 1959 é lançado no suplemento dominical do Jornal do Brasil o Manifesto Neoconcretista, que ele vai ser assinado, dentre outros artistas, por Ferreira Goulart e por Lígia Clark. Para a galera que já foi aluno meu no primeiro ano, inclusive, vocês devem se lembrar, ou não, que a gente trabalhou com Lígia Clark já, com os tipos de obra que ela fazia. Se vocês ainda conseguem lembrar sobre ela, vocês devem ter um material em casa, vocês podem ver assim qual é a ideia do neoconcretismo dela, da interpretação, da ideia de movimento, aquilo que você pode mexer e estimular e ser estimulado com a obra, né? Mas enfim, e aí nesse manifesto assinado, entre outros, por Ferreira Goulart e por Lígia Clark, você está conclamando o perigo que é a arte concreta dela ser extremamente racionalista. É uma forma de questionamento de dizer assim, porra, se a gente está falando a respeito de arte, o que é arte? A arte precisa tocar o coração das pessoas, precisa ter uma ideia crítica, precisa fazer você pensar, você se questionar a obra e se questionar também. Então, para que porra a gente vai fazer um trabalho artístico para colocar na parede para as pessoas pararem, olharem para ele e falar: nossa, é um quadrado vermelho. Do lado tem um quadrado verde. E do outro um quadrado azul. Poxa, que legal. E aí então, o neoconcretismo ele vai começar a questionar isso. Pô, pra que porra você ter um monte de quadrado aí, tipo, se eu só vou olhar e acabou. Tipo, pô, cadê a emoção disso? Cadê a ideia de mexer com a pessoa? De fazer a pessoa falar assim, velho. Mas então,
E aí o que é que os neoconcretistas eles vão fazer? Eles vão defender a ideia da liberdade de experimentação. Então, aquilo que o concretismo ele combate antes da ideia da mão livre, a livre pintura, o neoconcretismo ele começa a trabalhar com a ideia da liberdade de expressão, liberdade de experimentação, de você poder se utilizar muito mais de cores, de você ter um desenho livre, de você conseguir expressar muito mais sentimento, ainda que de uma arte abstrata, mas uma forma de você trazer toda a ideia de experimento. Você pode fazer, pode fugir daquelas regras que lhe foram impostas, né? E então você resgata a subjetividade e ter o retorno das intenções expressivas, né? Você vai se utilizar muito mais da expressão, você vai se utilizar muito mais do que é subjetivo, né? Daquilo que vai fazer com que você pare para questionar, que você pare para pensar, que você critique. E aí então você consegue interagir com a obra, com os sentimentos que ele te traz, com as expressões que você consegue encontrar através dessa obra, né? O que o artista tentou passar, o que você consegue interpretar a partir daquilo que o artista passou ali no quadro, né? Ou na obra em geral. E então era uma arte muito menos era uma arte muito menos blá blá blá. 34. E então, para o neoconcretismo, importa o espectador ele ser ator da própria expressão artística. Não à toa, muitas vezes a gente vai acabar encontrando em exposições de arte que retratam a ideia do neoconcretismo, o próprio espectador podendo manipular a obra. Por exemplo, você trazer a Marina Abramović, que é iugoslava, vai aparecer aqui de onde ela é, em algum lugar. A Marina Abramović, que veio diversas vezes ao Brasil até, ela traz um pouco desse conceito do neoconcretismo, porque vai ter uma permissão de que você possa manipular aquilo que está ali na obra, na apresentação artística, né? Então você consegue moldar, você consegue mexer, tirar as coisas do lugar e tal, reorganizar através da sua forma de enxergar o mundo, sua forma de enxergar aquilo. Pesquisem sobre Marina Abramović, é muito interessante. Eu vou deixar um link em algum lugar aí para vocês verem depois. Então, era uma arte menos científica e mais sensível. Vai deixar de lado essa ideia das regras e vai começar a trazer mais emoção. É a partir do neoconcretismo que surge a arte conceitual no Brasil. A arte conceitual já vai ser uma outra aula para a gente trabalhar, mas é bem interessante a ideia do que é o conceito, né? Que é a ideia de conceito, que é justamente a possibilidade de você, enquanto espectador, conseguir trazer diversas interpretações para aquela obra, né? Além do mais, é algo que vai fugir completamente da ideia que a gente tem como arte até a década de 50, até o início da década de 60. Né? E aí, então, como características do neoconcretismo, a gente vai ter lá a oposição ao concretismo, é claro, mas não somente ao concretismo, como também ao materialismo, ao cientificismo e ao positivismo. Né? Materialismo, a ideia de matéria, a ideia daquilo que era muito trabalhada, da matéria-prima vinda das obras, por exemplo, tal, da indústria. Então vai se quebrar um pouco essa ideia do que é material para deixar algo mais fluido.
a ideia do cientificismo, da ciência, daquela arte mais geométrica, dependendo de régua de compasso, enfim, dessas ideias muito mais fechadas, né? E do positivismo, que aí nesse caso o conceito positivista é sobre você trabalhar realmente com algo mais trazendo aspirações positivas, realmente de nossa, que legal, tipo isso. Mas é porque tem um outro conceito de positivismo, mas que a gente não vai trabalhar agora, que aí é muito mais ligado à área de educação e tal. A maior subjetividade e expressividade artística. Isso aí a gente já estava falando o tempo todo, então não precisa falar mais. Liberdade de experimentações e criações artísticas. É todo o conceito de subjetividade, né? De você não precisar apresentar algo que já está pronto. O que é objetivo? Aquilo que já vem pronto. O que é subjetivo? Aquilo que faz com que você precise pensar, interpretar através de suas vivências, através daquilo que é empírico, que é o conhecimento empírico, aquilo que você tem a partir das experimentações, a partir do que você consegue enxergar e captar de todos os cantos, de todas as pessoas que estão ao seu redor e tal. Interação do público com a obra. A Lygia Clark, ela vai fazer isso perfeitamente bem, inclusive. Ouvi um barulho aqui. O abstracionismo e o uso das cores e formas geométricas, que apesar do concretismo ele ter começado com isso, das formas geométricas, por exemplo, e o neoconcretismo ele questionar essa ideia da rigidez das regras, ele ainda assim se aproveita muito dessa questão mais material, né? Dessa questão das formas geométricas, mas se trabalhando ela de uma forma diferente. Não à toa que, primeiro, ele vai ter a introdução das cores, mas vai fazer com que essas formas geométricas elas existam, só que elas sejam manipuláveis, permitindo que você possa justamente interagir com a obra, né? A transcendência da arte. O que é transcender? O que é transcender? Transcender é a ideia de você conseguir ultrapassar os limites daquilo que lhe é imposto. Então, a arte não é somente o que nós vemos como arte. Isso é importante. Não é somente aquilo que a gente vê como arte, mas sim o que diversos olhares, diversas pessoas diferentes conseguem olhar para aquela mesma obra e enxergar através de pontos de vista diferentes. Então, aquela obra, ela transcende a própria existência dela. Ela deixa de ser uma ideia de obra única, daquilo que todo mundo olha e vai ver, nossa, uma caneta. E vai passar a enxergar algo que possa se movimentar, trazer diversas outras interpretações do que aquilo, das utilidades daquilo. E por último, a ideia de existencialismo e humanismo, que aí também são questões que a gente não vai entrar nos detalhes agora, porque isso já é para uma outra aula. Beleza? Então, finalizamos por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Não, brincadeira. Mas é importante ter o feedback de vocês também. Que digamos, pô, professor, eu prefiro que essa aula seja de outra forma, não estou curtindo muito assim não. Então, beleza, vamos tentar de uma maneira diferente. A gente tenta. Ainda mais que é importante que nesse momento que todo mundo está em casa, provavelmente de saco cheio já, de ficar olhando para a tela de computador, de ter que assistir aula por aqui e tal. Puta que pariu. Então, a gente pode tentar trabalhar de outras formas. Isso também. Mas dê um feedback, falem qualquer coisa. Qualquer coisa, vejam meu número de telefone com a galera também da sala. Tem algumas pessoas que têm, vocês podem procurar. E aí é só mandar um oi pra mim. Beleza? Valeu, falou!